A gente abre aqui o segundo bloco falando de eleições. Uma reportagem do Estadão informa que membros do PSDB, MDB, PTB e DEM decidiram unir esforços para articular uma união de centro. O grupo pretende lançar, na última semana de maio, um manifesto intitulado Por um Polo Democrático e Reformista. Já assinaram o documento o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro Aloysio Nunes Ferreira e o senador Cristóvão Buarque. O projeto surgiu na semana passada em um jantar na casa do deputado Heráclito Fortes, do DEM. Também participaram do encontro o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, e diferentes deputados de várias siglas, né? O manifesto afirma que essa eleição será mais complexa e indecifrável desde a redemocratização, que é muito que a gente vem falando aqui, né? Alerta também para a possibilidade de um segundo turno entre uma direita com claras inspirações antidemocráticas e uma esquerda com utopias regressivas de um socialismo autoritário. Vera Magalhães. Você só listou aliados do ex-governador Geraldo Alckmin, né, nesse manifesto. O ex-presidente Fernando Henrique, o ministro Aloysio, o senador Cristóvão Buarque, que está ajudando no programa de educação dele, e mesmo o ministro Raul Jungmann. São todos eles partidários da candidatura de Geraldo Alckmin. Então, o manifesto, por uma força de centro, nada mais é do que um manifesto, por favor, apoiem Geraldo Alckmin, porque senão pode dar errado e ele ficar fora do segundo turno. Traduzindo em bom português, é disso que se trata, o manifesto. Eles estão nessa tentativa, estão tendo conversas, mas não está fácil. Rodrigo Maia deu aquela entrevista há alguns dias no estado de São Paulo, dizendo que vê esta aliança entre DEM e PSDB por um fio. É claro que faz parte da estratégia dele, Maia, de manter o seu nome em relevo por mais algum tempo antes de sair de cena para ser candidato àquilo que ele realmente é. Candidato à reeleição e à reeleição na presidência da Câmara. Mas tudo isso vai produzindo ruído, vai adiando uma aliança e um acordo entre o DEM e o PSDB e vai fazendo com que o Alckmin tenha de ficar por mais tempo, Patrick, como alguém que pede apoio, que bate nas portas e elas não se abrem, porque ele não cresce na pesquisa. É toda uma narrativa que é desgastante para ele. Alckmin agora lançou a sua equipe econômica, lançou um esboço do programa econômico, mas a gente vai discutir isso aqui, fazendo acenos para eleitores que hoje estão em outras candidaturas. Isso também mostra que ele sabe que precisa crescer um pouco nas pesquisas para que essas conversas se consolidem, avancem e se fechem finalmente. Por hora, tudo muito incipiente ainda. Vai lá, Andreasa. A gente pode chamar esse manifesto de pró-establishment, né? É o manifesto do sistema. Porque, na verdade, essa ideia de bloco de centro compõe, à exceção do PT, que também, a seu modo, integra o sistema que administra o Brasil desde a redemocratização, né, sem dúvida nenhuma, né, governou, foi eleito nas últimas 4 disputas presidenciais. Esse chamado bloco de centro é o establishment, é a máquina, é o controle da máquina, é onde estarão reunidos o maior número de prefeituras, de vereadores, de governadores de estado, de prefeitos. Então, é esse bloco que se articula aí, né? No final das contas, o que a candidatura do Alckmin representa, mesmo estando onde está. É importante fazer essa reflexão, é a reflexão do mundo real. Está bem nas pesquisas? Não está. Evidentemente que preferia estar melhor. Entre os candidatos que transitam nessa faixa, há alguém melhor ou com maior perspectiva? Não há. Então, essa é a razão pela qual, por falta de opção, e é dessa forma que as pessoas votam no Geraldo Alckmin. Não porque o achem lindo, maravilhoso e que ele tem um discurso apaixonante, mas é porque o mundo real é assim, é o resta um. No final das contas, essas forças farão a avaliação de perspectiva de poder. Inclusive Michel Temer fará, onde eu terei algum futuro, inclusive livre, né? Ou menos perseguido. E aí, na lógica ainda do jogar parado, embora ele esteja costurando, afinal de contas, entre todos os seus adversários, o Geraldo Alckmin é aquele que tem agora declarado o apoio de 2 partidos fortes.
Especialmente o PSD do Kassab, também o PTB, menor, mas com alguma robustez. O PTB do Roberto Jefferson. Então, o tempo vai passando, nós vamos entrar aí junho, e quando chegarmos a julho, possivelmente depois da Copa, com esses balões de ensaio baixando, essas forças, por falta de opção, cairão no colo do Geraldo Alckmin. E aí, nessa queda, o Rodrigo Maia só vai se machucar. Vai encontrar um lugar pior para si. Mas está jogando o jogo que ele acha possível, de acordo com a sua inteligência. Madu, você acha que essas forças vão cair no colo mesmo, de fato, como do Alckmin, como disse o Andreasa? O que você pensa a esse respeito? Elas caem no colo, depende do cachê. Depende do... Era para falar Michê mesmo, mas eu vou falar cachê porque eu sou um cara educado. Eu acho que esse manifesto, ele tem um lado, digamos assim, com boas intenções, mas no fundo é isso mesmo. Você quer atrair essas forças, digamos assim, que seriam naturalmente de centro, mas o MDB, PP, PSD e outro, essa pleia de pseudo-partidos que hoje habitam na política brasileira, mas é sincera essa proposição de que essa frente aí evitaria realmente a gente ficar nessa escolha de Sofia entre dois extremos, né, do espectro político, né, por falta de unidade e tal. É o establishment, sem dúvida nenhuma. Tanto assim, que agenda reformista é essa, né? Que reformas são essas que esse manifesto propõe, né? Que os signatários desse manifesto propõem? E eu digo mais, porque essa é a questão que vai definir se vai colocar os outros partidos no colo ou não dessa frente. Como é que se coloca essa frente com relação aos indiciados por Caixa 2 e outros crimes da Lava Jato e das outras operações, né? Que estão aí, são habitantes aí desses planetas aí, desses partidos. Estão todos aí. Eu acho que não é reforma que vai definir quem vai cair no colo de quem. É o acordo de quem, que nós vamos fazer, né, com os nossos rabos presos, né, com as nossas dívidas com a justiça. Né? Então vamos salvar o povo brasileiro dos extremos em nome da nossa impunidade, né? Em troca, vocês dão a impunidade e a gente salva vocês da extrema esquerda, da extrema direita. Essa jogada não está certo, não. Eu acho que tem esse movimento reformista, pró-establishment, pró-agregação dos grandes partidos, manutenção do status quo, etc, etc. E ele tende a ir por a força gravitacional para o colo do Alckmin, concordo plenamente. O que eu não sei, e esse manifesto parece também mostrar que os grandes partidos também não têm certeza, é se isso, nesta eleição de 2018, será o suficiente para colocar Geraldo Alckmin no segundo turno, ou alguma outra força que vá melhor nas pesquisas. Por exemplo, hoje eu conversei com pessoas que acham que o Álvaro Dias pode crescer e unir em torno de si alguns partidos e ser ele esse candidato. A ver, não acredito. Podemos é um partido com menos estrutura, ele também não é novo na política, mas digamos que essa aversão ao PSDB por conta da Lava Jato seja de tal ordem e esteja tão consolidada que seja isso. Ainda assim, Patrick, eu não sei se o chacoalhão que houve na sociedade, em tudo que o Brasil viveu nesses últimos tempos, não é tão grande a ponto de tirar o partido do establishment do segundo turno. Eu acho que isso não está totalmente descartado. Tem um ótimo artigo do William Vac hoje no Estado de São Paulo que junta dois fenômenos. Um é o apoio ao juiz Sérgio Moro, o fato dele ter recebido esse prêmio e toda a blindagem que existe para ele, mesmo quando ele é colocado em situações como aquela de ontem de tirar uma foto ao lado do João Dória. E o outro, o caso da PM que matou um bandido em defesa dos filhos. O que o William Vac conclui? É uma
sociedade traumatizada com duas coisas: a violência e a ética, a falta de ética na política, a corrupção. Precisa de heróis nessas duas áreas. E isso pode ser um vetor importante do voto, pode ser um motor de voto muito poderoso em outubro, a ponto de deixar de fora um candidato que seja identificado com a velha ordem, como o Geraldo Alckmin certamente é. Por ser do PSDB, por ser governo em São Paulo há muito tempo, por ter uma ligação com a Lava Jato que ele insiste em não tocar como um assunto, uma espécie de um assunto tabu, e ele deixa ali na expectativa de que se resolva sozinho. Então, tem muitos fatores de fato nessa eleição que são incógnitas para a gente, para eles. Eles nunca fizeram uma campanha sem financiamento privado, eles nunca fizeram uma campanha com as novas regras, por exemplo, de tempo de TV, que é muito mais pulverizado, não tem aqueles blocos maciços de horário eleitoral de rádio e TV. Tem o Lula preso, tem muitos fatores que levam a esse pleito uma incerteza que não houve nos anteriores. Não, isso tem muito sentido. Isso eu também li esse artigo e vai nesse sentido. Oi, Andreasa, vai lá. Esse apresentado para Vera é o grande dilema dessa eleição e que nos coloca em suspensão. Porque desde a redemocratização, especificamente desde 94, a eleição brasileira foi disputada pelo sistema, pelo establishment. Quando houve segundo turno, a partir de 2002, disputas em segundo turno, isso ficou muito claro. A disputa engessada PT e PSDB. Nunca se conseguiu furar esse sistema. Agora, por exemplo, a perspectiva do Jair Bolsonaro ir ao segundo turno, por si, já representaria um abalo grave, histórico, na trajetória eleitoral brasileira. Então, a gente considera aqui, me parece claro, que, inclusive considerando a situação do Lula preso, que o coloca, curiosamente, embora de um partido parte do sistema, o coloca numa condição de outsider, Afinal de contas, um candidato preso é uma bizarrice. Até literalmente. Fica claro. Literalmente. Literalmente. Então você vê Insider. que o Geraldo... Insider, O Geraldo Alckmin é, portanto, o candidato do establishment. A dúvida essa candidatura terá a força dos últimos anos a ponto de chegar ao segundo turno? Não sabemos, é o que veremos. O fato é o seguinte, questão de tempo, é uma obviedade. Aglutinando essas forças, é uma força representativa, será uma força representativa. É óbvio que o Geraldo Alckmin chegará à eleição, a setembro, muito maior do que os 5% que aparece hoje. É uma obviedade porque ele vai aglutinar essas forças de centro, vai aglutinar o sistema. O desafio é saber se esse crescimento dele, que virá, inevitavelmente virá, será suficiente para colocá-lo no segundo turno. Esse é o dilema que se apresenta para quem tem nervos de aço, porque não é em relação ao Geraldo Alckmin, é sobre se nós teremos um sistema ou se uma nova ordem, chame-se assim, virá.